Tudo na paz? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou falar da primeira divisão do automobilismo, Fórmula 1. Vou contar um pouco da história dela, que é uma história muito rica, tem bastante assunto, mas eu vou contar só uma parte. Conforme for indo, eu conto mais pela frente. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilhe e comenta e vamos para ela. Muito prazer, eu sou Fernando Martinelli aqui do vídeo do canal História do Esporte. Como eu disse, vou falar da Fórmula 1, do começo dela, né? O início, que começou pela FIA. Quem é a FIA? A FIA é a Federação Internacional do Automobilismo. É ela que toma conta da Fórmula 1. E ela resolveu fazer um campeonato mundial, né? Fazer um campeonato de carros, né? Que naquela época já tinha um movimento de esporte para carro, como já tinha futebol, então precisava do automobilismo. A gente que sabe, que quem gosta de carro sabe que é muito gostoso de ver. A FIA resolveu fazer. Demorou um pouco, eles começaram a conversar para ver quando ia fazer, como ia fazer. E assim saiu. O início foi no dia 3/5 de 1950, logo depois da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. A FIA até então, antes, já vinha conversando, mas como teve a Segunda Guerra Mundial, né, na década de 40, que foi da década de 40 até a década de 50, né, uma coisa muito chata que aconteceu, mas aconteceu. Então, no dia 13, como eu disse, no dia 13/5 de 1950, a FIA deixou tudo pronto e foi fazer. Precisava de um autódromo. Esse autódromo foi em Silverstone, no Reino Unido. Lá organizaram e fizeram a primeira prova, o primeiro GP, o primeiro grande prêmio de Fórmula 1. Esse primeiro grande prêmio, a gente está acostumado muito a ver nos domingos, né? Mas para quem acha que foi no domingo, se enganou. A estreia foi num sábado. Por que foi num sábado? Porque no Reino Unido, lá em Silverstone, tinha um culto religioso nos domingos. E a FIA, por estar começando, não queria arrumar aquela treta, vamos dizer assim, resolveu fazer no sábado. Então, puxou para o sábado, fez o GP no sábado, para não comprometer esse culto religioso que tinha no domingo lá em Silverstone. Antes de falar dos GP, será que vocês sabiam aí se é verdade ou não, se a Fórmula 1 já foi, né, já correu a 500 milhas de Indianápolis? Você sabe? Então no final do vídeo eu vou contar se sim ou não. Enquanto isso, vão digitando aí, enquanto eu vou falando do vídeo. Digite aí embaixo aí para ver se vocês sabiam ou se vocês acham que é verdade ou mentira, se é em Silver, se as 500 milhas de Indianápolis já teve uma prova da Fórmula 1. A FIA fez mais 5 provas, né? Essas 5 provas foram Reino Unido, que foi a estreia, depois foi Mônaco, foi Suíça, Bélgica, França e Itália. Essas foram as 5 provas na Europa, né? Até então foi ali na Europa, começou ali na Europa. Aí começou com a disputa ali e tal, deu certo, vingou e foi indo. Só que algumas coisas começaram a abrir horizontes para o mundo. E lá eu vou chegar. Antes de chegar lá, né, para onde tanto mais naquela época ainda chegou, para se tornar um campeonato mundial, como eu disse, teve o pré e o pós-guerra. Por que o pré e o pós-guerra? Os carros estavam sendo prontos para a prova, né, para inaugurar a Fórmula 1. Mas o que aconteceu? Teve a guerra, então teve que paralisar. Então os carros ainda ficaram meio que posso dizer para vocês, ficaram super pressurizados, né? Então, no carro pós-guerra, eles tinham isso, que era de 1,5 litros e de 4,5 litros. Por causa disso, até eles não
como já tinham tudo pronto para fazer, eles não quiseram fazer as coisas um pouco mais rápido para poder sair e assim ir arrumando com o tempo para poder fazer as provas da Fórmula 1. Então, por isso que ficou o pré-guerra e o pós-guerra. O pré-guerra era porque os carros ainda não estavam totalmente prontos. E o pós-guerra era com aqueles carros que eles não conseguiram terminar. E assim ficou com esses carros de 1,5 litros e outros de 4,5 litros. Mais nada que atrapalhasse os GPs. Por que primeira e última? Antes de contar por que primeira e última, e também se a Fórmula 1 correu as 500 milhas de Indianápolis, eu vou contar para vocês como era a pontuação naquela época. Os três piores resultados não ganhava nada. Também, né, 3 piores, porque vai ganhar alguma coisa? Não ia ganhar nada mesmo. E o primeiro colocado ganhava 8 pontos, o segundo colocado ganhava 6, o terceiro ganhava 4, o quarto ganhava 3 e o quinto ganhava 2. Um ponto extra para o piloto que desse a volta mais rápida da prova. Então, um ponto extra para ele, né? Ganhava um pontinho ali a mais. Até então, naquela época, tinha esse regulamento. E agora, por que primeira e última? Na prova de Silverstone, que foi a primeira da Fórmula 1, teve até então, pela primeira e última vez, a participação da realeza, né? Lá em Silverstone, que foi o rei George VI e as princesas Elizabeth, a princesa Elizabeth, ela mesma, que é a rainha até então, né, até os dias de hoje, e a irmã dela, Margaret. Elas estavam presentes na primeira prova da Fórmula 1 em Silverstone. E agora vou contar para vocês se foi ou não, se correu a Indianápolis ou não, se é mentira ou se não é. Sim, no começo teve prova de Indianápolis na Fórmula 1, por isso que ela se tornou até então, naquela década, uma competição mundial. Deixou de ser só europeia para se tornar mundial. Tivemos sim tivemos provas nas 500 milhas de Indianápolis, a Fórmula 1 correu lá. Só que era uma coisa legal porque os carros europeus eram diferentes dos carros americanos, então era muita equipe europeia correndo nos Estados Unidos, então os carros eram um pouco diferentes, né? Vocês devem estar passando aí as imagens para vocês, né? Vocês vão notar a diferença dos carros europeus daquela época e os carros da América, né, que era corrido. Tinha que fazer uma adaptação para correr. Espero que vocês tenham gostado. Essa é só o começo de algumas coisas que eu vou vir contando da Fórmula 1. Apesar de a gente já estar quase no finalzinho do ano, quase no finalzinho do Campeonato Mundial, né? Eu não estou acompanhando, vou ser bem sincero para vocês, então eu não sei que situação está, né? A única coisa que eu sei é que o Hamilton está destruindo aí a competição, né? Eu acho que hoje não tem um rival à altura, né, a bater com ele ali. Posso estar falando bobeira, que como eu disse, eu não tenho acompanhado a Fórmula 1, né? Depois que o Senna faleceu, diminuiu a minha vontade de assistir. Depois que o Barrichello saiu, Massa saiu, minha vontade de assistir ainda diminuiu muito, né? A única coisa que eu sei é que ela não tá passando mais na Globo, tá passando na Band, né? Mas enfim, para quem gosta, para quem me pediu, espero que tenha gostado. O inscrito que me pediu a Fórmula 1 tá aí, espero que você tenha gostado. Vou trazer mais porque a Fórmula 1 é muito rica em história, tem muita coisa legal. Enquanto eu estava pesquisando, tinha muita coisa legal. Então não dá para colocar tudo num vídeo de 10 minutos. Conforme for passando, eu vou trazendo em pouquinho algumas curiosidades e algumas coisas históricas que aconteceu, rivalidades dentro da Fórmula 1. Beleza? Então por isso eu falo. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilhe o vídeo, né? E me ajudem a crescer esse canal. As pessoas que estão se inscrevendo, muito obrigado. E até aquelas que estão chegando, agradeço também. Então, se inscreve aqui no canal, fique com o vídeo, meu último vídeo, e o vídeo embaixo sempre é uma indicação que eu dou para vocês.
Fique com Deus, até mais, fui.